Capítulo 4 O Outro Lado. Ertrude e o Marquês Frampton visitaram o tesouro do reino de Ofalto dentro do Palácio Real. Palácio. Vários tesouros e objetos perdidos decoravam o local. Entre eles, havia muitas ferramentas de propósito desconhecido. Eu a encontrei. Ouvi dizer que estava no tesouro do reino, mas não pensei que eles o deixariam ao ar livre. Ao ar livre. Nem mesmo o Marquês sabe seu verdadeiro valor. Quando ela visitou o tesouro, quando Ertrude encontrou o objeto que estava procurando, ela ficou quieta e falou. Marquês, por que você não entrega esse objeto? O Marquês Frampton acariciou sua barba enquanto respondia à proposta de Ertrude. Um braço para uma armadura antiga, não é? É um objeto muito valioso, portanto, mesmo com minha autoridade, não posso fazer muito. O braço direito preto e afiado tinha valor histórico. No entanto, considerou-se que ele não era mais utilizável e estava ali como decoração. Ao deixar um objeto tão perigoso à vista de todos, o reino não tem salvação. Para evitar a possibilidade de seu uso, ele deve vir até nós. Sem saber dos pensamentos de Ertrude, o Marquês Frampton demonstrou uma atitude arrogante. Atitude arrogante. Há algo que você queira perguntar? O Marquês Frampton sorriu para Ertrude, que estava cruzando os braços. Oh, você parece bastante interessada nisso. Posso perguntar para que serve? Ertrude olhou para os tesouros mais novos dentro da sala. Um deles era a flauta mágica. Outro era uma espada grande usada por uma armadura, valorizada pelo cavaleiro mais forte do Principado de Fanos, Bandel Hymn Zenden. A espada, que havia sido empunhada por um traje de força humanoide, era enorme e emitia um sentimento de dignidade. A grande espada era um objeto valioso empunhado por Bandel, que tinha o título de Cavaleiro Negro, e era feita de um metal especial. A grande espada era um objeto valioso empunhado por Bandel, que tinha o título de Cavaleiro Negro e era feita de um metal especial. Ele ficou frustrado com o fato de ela estar no tesouro do reino, embora fosse originalmente do Principado. A flauta mágica e a espada de Bandel foram roubadas. Que tal entregar esses tesouros? O fato de terem sido roubados é uma maneira desagradável de dizer isso. Esses são tesouros obtidos pelo reino. De fato, Leon havia roubado os tesouros e os oferecido ao reino. O Marquês Frampton deu uma resposta evasiva e ambígua, mas então ele fez uma expressão facial séria depois de perceber que o herói estava falando com ele. Expressão facial séria depois de perceber que Ertrude estava falando sério. Sua Alteza, você quer esse tesouro? Eu o quero. Para que ele é usado? É uma parte de uma armadura antiga. Para que serve se for usada como decoração? Ele tem razão. Ertrude estava um pouco nervosa. Ela acreditava que, se demonstrasse muito desejo por ele, isso seria suspeita, mas ficou aliviada por ter conseguido evitar isso. O Marquês Frampton mudou de assunto. Eu estava pensando em estabelecer um relacionamento amigável com o Principado. Fico feliz em ouvir isso. Ertrude disse que estava feliz, mas não havia emoção em suas palavras. O Marquês Frampton, ciente disso, continuou a falar. Como mediador dessa amizade, eu estava pensando em pedir a Sua Alteza Julian para se dirigisse ao Principado. Ele não é o amante daquela santa. É vergonhoso falar disso. Gostaria que Sua Alteza Julian fosse tão consciente de si mesmo quanto você. Como o senhor. Agora, sobre o assunto principal, estamos prontos para transferir uma parte do território para o Principado. Entretanto, para esse propósito, é necessário limpar o reino. Ao ouvir a proposta do Marquês Frampton, Ertrude demonstrou mais interesse. Eu gostaria de saber mais sobre isso. O Principado remonta a um ramo da família real Ofalto. Eu estava pensando em usar isso como uma oportunidade de amizade genuína. Podemos cooperar, você não acha? Em resposta ao pedido de cooperação do Marquês Frampton, Ertrude adotou uma postura. Calma. Isso está fora de questão. O senhor está dizendo que vamos depor nossas armas só porque eles
Eles nos darão um pequeno pedaço de terra? Além disso, essa conversa sobre transferência de terras provavelmente é uma mentira. O Marquês Frampton balançou a cabeça e explicou com um sorriso. Sua Alteza Ertrude, você parece não estar ciente das circunstâncias do reino. O processo de transferência não é um problema. Que circunstâncias são essas de que você fala? Eles começaram a falar sobre os assuntos internos do reino Falto. Há uma área em que haverá um desentendimento com o Principado, mas o reino não tem controle direto sobre ela. O reino não tem controle direto sobre ela. Alguns senhores feudais residiam em ilhas flutuantes, enquanto outros estavam no continente. Continente. Em outras palavras, embora o reino tivesse pedaços de território, nem todos estavam ligados às terras da família real. Terras da família real. Estou vendo. Quase me esqueci da ilha flutuante do campo do Marquês. No entanto, esse território não faz parte de sua aldeia, portanto, não há como transferi-lo. A família de um dos amantes de Marie, Bradford Field, estava na importante posição de exercer autoridade sobre o Principado. Posição de exercer autoridade sobre o Principado. Havia senhores feudais em outras terras aos quais o reino não tinha o direito de renunciar. No entanto, sem o apoio de nosso reino, esses senhores feudais rurais não podem oferecer muita resistência. Resistência. O Principado não tem necessidade de lidar com esses senhores feudais inúteis. Não é. Essa é uma maneira de dizer isso. Não vou dizer não há oferta. No entanto, há algum tipo de benefício. Benefício disso para você. Quando ele teve suspeitas sobre a proposta de diminuir a quantidade de terras detidas pelo reino, a boca do Marquês Frampton fez a forma de uma lua crescente enquanto ele sorria. Havia um brilho em seus olhos. Vossa Alteza, os senhores feudais rurais são um incômodo para o reino. Você diz que eles são um incômodo. Pensando bem, o Marquês Frampton e a família Field estão em lados opostos. Ertrude aceitou a proposta sem querer ouvir mais sobre os complicados assuntos do Palácio Real. Palácio Real. Certo. Vamos continuar com isso. Se Sua Alteza Julian vai se casar, então vamos fazer disso um presente. Antes de sua comemoração, eles se concentraram no braço afiado da armadura direita. O Marquês Frampton assentiu com um sorriso. Um negócio esplêndido. Bem, então, me avise quando o Principado estiver pronto. Acho que o melhor cenário é esvaziarmos o Palácio Real e depois fazermos a paz quando o Principado alcançar a vitória. É claro. Eu prometo em meu nome. Seu rosto me diz que ele acha que fez um bom negócio por um suposto lixo. Como se eu fosse uma garota dançando na palma de sua mão. Embora evitasse sorrir, Ertrude estava aliviada por ter alcançado seu objetivo. Vou enviar isso rapidamente para o Principado. Em seguida, ela voltou sua atenção para a flauta mágica. Halda, eu sei que você vai me provocar por ser uma irmã boba. Enquanto mordia o lábio, ela tomou medidas para atingir outro objetivo. E o Visconde Baltfault? Você se certificou de que conseguiu o item perdido dele, não foi? O Marquês Frampton parou de sorrir e assentiu com a cabeça. Sim, o dirigível que ele chama de sócio e a armadura com o nome conspícuo de arrogância estão em nossa posse. Em nossa posse. Eles serão analisados em breve. Eu queria que aquele pirralho fosse executado imediatamente, mas a rainha parece tê-lo tomado como um animal de estimação. Estamos tendo um pequeno problema. Ao ouvir isso, Ertrude sorriu. Ela estava convencida de que o reino Falto não seria mais capaz de usar seu trunfo. Quando o Visconde Baltfault se fosse, o Principado teria vantagem. A julgar pela atitude daquele familiar, eles não serão capazes de controlar o dirigível ou a armadura. Entendo. Com a presença do Marquês, o reino está seguro. Quando ele será nomeado primeiro-ministro? Ao ouvir as palavras primeiro-ministro, o Marquês Frampton sorriu. Não. O fato de ele ser algo como o primeiro-ministro é absurdo. Mentiras.
Você estava planejando isso desde o início. Você deve ter feito muitas coisas imprudentes. Ações imprudentes para impedir que a família Redgrave ascendesse ao cargo de primeiro-ministro. No entanto, graças a isso, meu objetivo foi alcançado. Obrigado, tolo primeiro-ministro. Ertrude fez uma pergunta ao Marquês Frampton. Gostaria de enviar rapidamente uma carta ao Principado. Vocês poderiam providenciar um dirigível? Providenciaremos um com o máximo de rapidez. Obrigado por assistir, siga-nos nas redes sociais abaixo, e também estamos no Spotify também agora. Curte e compartilha com os amigos, nos ajude a crescer. Agradecemos você por nos acompanhar nessa mágica jornada. Até a próxima!